Oi, gente. Então, nós estamos quase chegando no problema do alinhamento das sequências, tá? Vamos falar primeiro da distância entre sequências, ou seja, como é que eu meço a diferença entre duas sequências. Bom, alinhar sequências, né, não é um problema genuinamente de bioinformática. Isso já existe há muito tempo, já há diversos algoritmos para alinhar sequências e é um problema já relativamente bem resolvido, né, em ciência da computação. Uma das formas de calcular a distância entre sequências, né, ou de similaridade entre sequências, é a chamada distância de Hamming. Tá? Essa distância de Hamming ela foi criada em 1950 para detecção e correção de erros em sequências. Tá? Então, na teoria da informação, a distância de Hamming entre duas cadeias de caracteres de mesmo comprimento é o número de posições nas quais elas diferem entre si. Tá? Colocado de outra forma, é como se fosse o menor número de substituições que eu precisaria fazer em uma sequência para transformá-la na outra, tá? Ou o número de erros, por exemplo, que transformaram uma sequência na outra. Biologicamente, poderia ser o número de mutações que transformaram uma sequência na outra. Então, exemplo, né? Tem essas duas sequências que eu coloquei aqui, ACTGA, CTG e TCA, GC, CTG. Se você fosse tentar transformar a primeira sequência na segunda, você teria aí então que fazer o quê? Você teria que trocar o A por T, o T por A e o A por C, tá? Então, o que acontece aí? Você teria 3 substituições para fazer. Então, seria aí uma distância de 3. Bom, existe uma outra forma, né, uma outra forma de calcular a distância que é chamada distância de Levenshtein, tá? Imagina aí que eu tenho sequências, né, por exemplo, AT, 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 AT e TA, 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 TA. Elas são muito diferentes em termos da distância de Hamming, porque elas têm o mesmo tamanho, mas se eu colocar uma debaixo da outra, elas são completamente diferentes. Então, elas teriam uma distância de Hamming 8. Bom, elas poderiam ser consideradas extremamente similares se a gente simplesmente inserisse uma lacuna, né? Ou o que a gente chama em biologia, né, de gap, simplesmente arredando uma das sequências para frente, tá? Então, em 1966, o Vladimir Levenshtein introduziu essa outra distância de edição entre duas sequências, tá? Então, basicamente, a distância de edição ou distância de Levenshtein entre duas sequências é o número mínimo de edições que eu preciso fazer para transformar uma sequência na outra, considerando que eu posso fazer inserções de caracteres em uma sequência, deleção de caracteres em uma sequência e substituição de um caractere por outro em uma sequência. Então, por exemplo, as sequências que eu falei, né? Aliás, não, essas sequências aqui, ó, ATAG, ATAT e TAC, ATA, ATA, elas teriam distância de Levenshtein de 3. Por quê? Porque eu deletei, né, um A na primeira posição, né, da segunda sequência, eu substituí um G por C na quarta posição e eu inseri um A na nona posição, tá? Então, considerando aí a sequência 1, né, com relação a 2, eu teria então deletado um A na primeira posição da segunda sequência, trocado um C por G na quarta posição e inserido um A na nona posição, tá? Então, assim, ao contrário da distância de Hamming, a distância de Levenshtein permite comparar sequências de tamanhos arbitrários, né, tamanhos diferentes, o que biologicamente faz muito mais sentido, né, pra gente, tá? Então é interessante assim, que o Levenshtein propôs essa definição de distância, mas ele nunca, entretanto, propôs um algoritmo mesmo para calcular isso, tá? Então, vamos deixar aí um desafio, né, para vocês, se vocês tiverem interesse, tentem implementar, né, usando a linguagem de programação de preferência de vocês, duas funções. Uma que calcule, né, a distância de Hamming e outra que calcule a distância de Levenshtein. Receba como argumento duas sequências e retornem aí essas duas possíveis distâncias, tá bom? Então eu espero vocês no próximo vídeo em que a gente realmente vai falar do algoritmo de alinhamento de sequências.